Olá pessoal, vamos começar o trabalho do direito previdenciário, ok? E a gente vai começar engatinhando para a gente entender como que funciona a evolução histórica do direito previdenciário, para a gente ter maturidade para entender as outras aulas, ok? Então primeiro a gente tem que entender o que é proteção social. Pessoal, a proteção social ela sempre foi uma constante da sociedade, ok? Primeiro era feito pela família. Então, aquelas pessoas que ficavam velhas, que não conseguiam mais trabalhar, ou as pessoas deficientes que não conseguiam trabalhar, quem que trabalhava para o sustento? Eram os mais novos, aptos ao trabalho. Então, não eram eles que geravam os recursos e mantinham a subsistência das pessoas inaptas ao trabalho. Então, hoje tem reflexos disso ainda? Tem. Quando a gente pega aquelas famílias do interior, a gente verifica que aquela última pessoa que casa, por exemplo, ela tem que continuar morando na casa dos pais. Por quê? Porque os pais, daqui a pouco tempo, eles não vão conseguir mais trabalhar e quem vai fazer a subsistência da casa será o filho mais novo, que casou, então ele sempre fica com o pai. É super interessante. Além disso, além da família, a proteção social era feita por terceiros, muito incentivada na época pela igreja. E hoje nós também temos reflexos disso. Temos, por exemplo, as organizações sociais. As organizações sociais estão no terceiro setor, então o Estado ele incentiva, ele fomenta, ele joga recursos para essas organizações sociais exercerem os papéis que são delegáveis pelo Estado, por exemplo, cultura, saúde, etc. Okay? Então, tanto a família quanto os terceiros, eles estão dentro aqui da ideia de proteção social. E o Estado, ele participava? Aí que está o problema. Quando houve a queda do absolutismo, do monarca absolutista, nós estávamos iniciando a ideia do Estado liberal, da Revolução Francesa de 1789. E que os burgueses queriam quando eles após a Revolução Francesa. Quais eram os ideais da Revolução Francesa? Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Era que o Estado ele ficasse fora dos interesses econômicos, que o Estado ele não participasse da economia. Então a gente teve a ideia do primeiro momento, que é a ideia do Estado liberal, ou seja, o Estado fazia somente a parte de Estado mesmo, de gerência, mas ele não fazia a parte de intervenção na economia que ficava com os particulares. Então, cada um ficava à própria sorte. Isso gerou o quê? Gerou coisa boa? Sim, o desenvolvimento da tecnologia, etc. Né? Daí ocorreu a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, etc. Então, dentro disso, a gente teve, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial, que é um marco da Previdência, o marco dos direitos trabalhistas. Mas isso gerou a qual custo? Né? Ao custo de trabalhos com a duração longa da jornada, né? Trabalho de criança, trabalho da mulher em condições muito aquém do que o trabalho dos homens. Nós tivemos alto índice de acidentes do trabalho. Então isso começou a gerar na cabeça dos trabalhadores, junto com as ideias de Karl Marx, do Manifesto Comunista, etc., e também das ideias de Ned Ludd, que seriam as quebras das máquinas, começaram a gerar essas ideias revolucionárias dentro dos âmbitos laborais, inclusive de quem estava fora e não conseguia trabalho. Isso começou a gerar inquietação dentro daquelas pessoas que estavam na elite da sociedade, na parte governante da sociedade. Então, com medo de ocorrer, igual aconteceu uma Revolução Russa com as ideias socialistas, o Otto von Bismarck ele foi chamado, em 1833, que era chanceler na época, a criar o primeiro regime previdenciário. Ele disse, nossa, o custo de se criar uma proteção dos trabalhadores é grande, sim. Mas o custo que vai gerar se a gente não fizer e ocorrer uma revolução é maior ainda.
Então, o que acontece? Ele criou um primeiro sistema, que era um sistema contributivo. Ou seja, os empregados contribuíam, os empregadores contribuíam. Por quê? Porque os empregados, eles são os beneficiários diretos do seguro-doença. Já os empregadores são os segurados indiretos do seguro-doença, porque se seu empregado ele ficasse acometido de qualquer doença, ele não teria ali uma responsabilidade, porque quem cobriria seria este fundo, ok? Então, nós tivemos a contribuição tanto do empregado quanto do empregador, para um fundo que ocorria dentro de cada empresa. Então, acontecia como se fosse uma poupança para aquele empregado. Então, o empregado A e o empregado B, eles começavam a contribuir. Para o empregado A foi formada uma poupança, para o empregado B foi formado uma poupança. Então, cada um contribuía para si. Então, nós não tínhamos a ideia de um sistema de capitalização. Nós não tínhamos a ideia de solidariedade. Nós tínhamos um regime de capitalização. Ou seja, o aporte de recursos feito para aquele banco, para aquele cofre, né, ele era para o empregado, era destinado para o empregado específico. E o Estado? O Estado ele fazia somente a normatização, ou seja, estabelecia normas e a fiscalização, cabendo a administração a cada empresa, ok? E fazia um pequeno aporte de recursos se fosse necessário. Perfeito? Então, nós tínhamos mais ou menos esse gráfico, que é a chamada tríplice forma de custeio. O empregador, ele contribui, o empregado, ele contribui para um cofre, que é normatizado e fiscalizado pelo Estado, havendo contribuição estatal somente se necessário com um pequeno aporte de recurso. E caso o empregado ficasse doente, ele fazia jus ao recebimento daquele dinheiro para cuidar da sua doença. Então, com isso, ele evitou, sim, as manifestações da classe operária dentro da Alemanha. Pessoal, essa foi a gênese do direito brasileiro, que a gente vai ver. Mas hoje, o sistema brasileiro ele não parece tanto mais com o sistema bismarckiano. Ele tem características próprias, ok? Então, foi seguindo somente com um sistema. E o William Beveridge, que era um lord, ele foi chamado para uma reanálise do sistema de previdência dentro da Inglaterra. Aí ele criou o segundo sistema previdenciário no mundo e hoje funcionam com dois sistemas básicos, a gênese dos demais sistemas no mundo inteiro, que foi o regime beveridgiano de 1944 na Inglaterra, que era um regime não contributivo, ou seja, todo mundo fazia jus às prestações previdenciárias, aos benefícios previdenciários. E não só aquele trabalhador que contribuiu, que fez o fundo dele e se ele ficou doente, ele vai poder utilizar aquele fundo. Não, agora é o Estado que gerencia tudo. Então o Estado ele fornece para todo mundo um sistema, que é um sistema não contributivo, de contribuição universal. Não é só mais o empregador e o empregado que contribuem com um pequeno aporte de recurso pelo Estado. Não existe mais a tríplice forma de custeio aqui. Aqui, todo mundo contribui pelos impostos. Então, o Estado arrecada impostos, os contribuintes pagam esses impostos e quem precisar do benefício previdenciário no futuro fará jus àquele benefício previdenciário. Ok? Qualquer pessoa. Ah, mas ela nunca contribuiu. Não tem problema no regime beveridgiano. Ok? E uma ideia de repartição simples, que é a ideia de solidariedade. Ou seja, a contribuição de determinada pessoa não serve para a manutenção da sua aposentadoria no futuro, ou de cuidar da sua invalidez no futuro, mas ela serve para a proteção do manto. É um grande cofre que aí há o aporte de recursos para os aposentados e para os pensionistas na época, ok? Então, o gráfico do sistema beveridgiano é que toda a sociedade contribui por meio dos impostos ao Estado e o Estado depois presta
aqui os benefícios previdenciários para todos, toda a sociedade se beneficia, contribuindo ou não. E no regime do Brasil, que a Gênese está no regime de Bismarck, só que apresenta particularidades. Ele é um regime misto, contributivo para a previdência social e não contributivo para a saúde e para a assistência social. Não existe mais a tríplice forma de custeio que existia no período de Bismarck, que foi adaptada com a Lei Eloy Chaves, depois com Getúlio Vargas. Não existe mais. Hoje a gente tem a diversidade da base de financiamento. Hoje existe muito mais do que 3 contribuindo. Nós temos uma diversidade enorme financiando os cofres do Estado para que ele possa prestar as prestações tanto assistenciais de saúde quanto as previdenciárias. Lembrando que para a saúde e para a assistência eu não preciso contribuir para fazer jus, enquanto para a previdenciária eu preciso contribuir para fazer jus. E nós temos também uma ideia de solidariedade. O que é isso? A minha contribuição de hoje para o sistema, para o regime previdenciário, o regime da Seguridade Social do Brasil, não serve para a manutenção da minha aposentadoria, não serve para a manutenção da minha pensão no futuro, e sim serve para garantir um sistema saudável que possa pagar as aposentadorias dos aposentados de hoje, as aposentadorias ou as pensões dos pensionistas de hoje e a invalidez de quem está inválido hoje. Isso é importantíssimo. A minha contribuição não é minha. A minha contribuição é para proteção, é para manutenção de um manto protetivo. Então nós temos o seguinte gráfico, nós temos os empregadores contribuindo, nós temos os trabalhadores contribuindo, nós temos os concursos de prognóstico, que são as casas lotéricas contribuindo, nós temos os importadores equiparados contribuindo, nós temos outras receitas para aumentar o cofre, nós temos o orçamento do Estado. E o Estado ele faz a gerência da saúde para todo mundo e da assistência social para quem necessitar, sem contribuição, e da previdência social somente para quem contribui, que são os beneficiários. Ok? Então nós temos esse gráfico, e é esse gráfico que eu quero que fique na cabeça de vocês. Todo mundo contribuindo para que o Estado possa fazer a manutenção. Concurso CEPERJ Rio Previdência 2014. Em termos históricos, considera-se a Alemanha da época do chanceler Bismarck como o local do nascedouro das prestações previdenciárias. Coube ao citado estadista aprovar no parlamento o salário maternidade não seguro, doença. Letra B, auxílio acidente fora, apoio geriátrico fora, benefício de guerra fora. Então ele criou na Alemanha em 1844, seguro, doença, ok? Resposta letra B. Pessoal, agradeço a participação de todos, até o nosso próximo encontro.